Você sabia que bactérias podem ser utilizadas no controle de pragas agrícolas? E uma dessas bactérias é a Bacillus thuringiensis, que é o objeto de estudo da nossa pesquisa. Eu me chamo Maria Alice e sou estudante do FSUL Campus Camaquã. E o meu projeto é anotação funcional de proteínas hipotéticas dos sorovários Pakistani e Crustacea de Bacillus thuringiensis, com ênfase na identificação de novos fatores de virulência. Bacillus thuringiensis é utilizada no controle de pragas agrícolas porque produz toxinas que são basicamente proteínas que têm fatores inseticidas. Quando a gente estuda bacilos, a gente percebe que existem muitas proteínas hipotéticas. São proteínas que estão ali, mas a gente não sabe o que elas fazem naquele organismo. Então, acaba levantando algumas hipóteses. Será que essas proteínas, elas não podem ser, por exemplo, um fator de virulência que pode melhorar os biopesticidas ou até criar um novo? Então, o nosso objetivo é aplicar ferramentas da bioinformática, sendo um estudo em sílico, então, para identificar a função dessas proteínas hipotéticas, especificamente de três sorovários da Bacillus thuringiensis, que são Pakistani, Tomanoff e Crustacea. Então, a gente baixou o genoma da Bacillus, desses três sorovários, do banco de dados NCBI, que é o Centro Nacional de Biotecnologia e Informação. Bom, depois disso, a gente fez uma pré-seleção, onde a gente retirou todas as proteínas com menos de 100 aminoácidos, para evitar erros futuros. Depois disso, a gente fez a anotação utilizando o Argot e o Plancer. Então, a gente selecionou todas que dessem a mesma função nos dois. Depois disso, a gente passou para o que a gente chamou de segunda anotação, onde a gente utilizou outros softwares como a Gummer, HPreg, dentre outros. Bom, é interessante ressaltar que esses softwares funcionam com diferentes informações, por exemplo, analisando sequências de aminoácidos, sequências, além disso, estrutura tridimensional e várias outras formas. Então, eles comparam com o que já existe nos bancos de dados para, então, encontrar uma função que se adeque. Claro que a gente tem que fazer isso por mais de um software para ter uma eficiência, um resultado confiável. Bom, depois que a gente fez todas essas etapas, a gente pegou e selecionou todas que foram anotadas por pelo menos três softwares com a mesma função. Então, a gente fez o que a gente queria, assim, que era o nosso objetivo principal, que era identificar o fator de virulência. Isso a gente utilizou três softwares, o VirulentePred, VCMPred e PTXPred. Encontramos no nosso trabalho 14 proteínas que têm possível fator de virulência. Por que a gente diz possível? Porque a gente não pode afirmar 100%, porque a gente não tem a parte in vitro e in vivo, que seria necessário para ter um resultado 100% correto. Mas os resultados que a gente obteve são de alta confiabilidade, porque 3 ou mais softwares indicaram a mesma coisa. Então, provavelmente, estão corretos, né? Bom, dentre as funções dessas proteínas encontradas, temos, por exemplo, a formação de biofilmes, ajuda no estresse oxidativo, para evitar o estresse oxidativo, ajudando a bactéria a sobreviver. Inclusive, acaba sendo, digamos assim, comprovando algumas teorias, Tem alguns trabalhos já falando sobre a questão de que ela se adapta a diferentes climas, diferentes ambientes. Então, ela é muito resistente. Concluímos que o nosso projeto ele se mostrou eficiente e que a gente pode utilizar as ferramentas disponíveis pela bioinformática para descobrir e também melhorar o que já existe, como, por exemplo, os biopesticidas, que são uma pauta muito importante na sociedade, porque a gente precisa reduzir o uso de agrotóxicos urgentemente, porque eles causam malefício ao meio ambiente e à saúde humana. Então, a gente tem que cada vez mais descobrir formas de melhorar os biopesticidas. E uma delas pode ser a Bacillus thuringiensis e essas proteínas hipotéticas que a gente encontrou até então. Então, a gente serve como base para estudos futuros, onde serão aplicadas a versão in vitro e in vivo.